Olá, gente, tudo bem? Estamos mais uma semana gravando o Arquipapo. Eu sou a Renata, tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar sobre Barcelona. Vamos lá. Feliz, teus olhos brilham de manhã. Feliz. Então, Barcelona é uma cidade bem conhecida hoje em dia, né? Mas ela nem sempre foi assim. Hoje é um dos principais destinos turísticos, mas isso se deve muito ao city marketing que foi feito na época das Olimpíadas de 92, né? A malha urbana de Barcelona é bem conhecida por todo mundo na faculdade, que é em função do plano do Cerdà, né? Que é aquela malha reticular com os miolos de quadra. O Cerdà, já quando concebeu aquele plano na época, pensava em ter uma cidade bem igualitária, assim, né? Nenhuma diferenciação. Toda a cidade é para todos e o acesso para todos. Barcelona, ela tá bem presa, assim, em dois limites, que é, por um lado, né, o mar e por outro uma serra. Então, o uso do espaço é muito mais complicado, que eles não podem se espalhar tanto assim. Mas esse plano é de quando? 1854. Claro que a história de Barcelona, depois, a gente não vai falar muito de urbanismo nesse episódio, assim, mas guerras, ditadura, guerra civil espanhola, passou por várias coisas e o desenvolvimento da cidade, em geral, criou diversas áreas degradadas. E como muitas outras cidades no mundo, essa área portuária, litorânea, ela foi um pouco negada, além de centros históricos. Então, ali na década de 80, a cidade estava bastante degradada. E já começaram-se os esforços para ter essa revitalização. Os Jogos Olímpicos, eles se consolidaram como uma oportunidade de ter capital, principalmente, para esse planejamento que já vinha sendo feito pela cidade. Então, não só o Parque Olímpico em si, que foram, na verdade, 4 parques olímpicos, outras áreas da cidade, em questão de sistema viário, o centro histórico da cidade mesmo, receberam revitalizações nessa época. E desde então, a cidade recebe vários ícones da arquitetura, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, assim, nesse episódio. De novo, né, que nem outros episódios que a gente já fez sobre cidades, assim, a gente sabe que tem várias obras que são muito legais e que valem a pena ser visitadas, e a gente não conseguiu falar de todas, né, senão a gente ia ficar aqui gravando por muitas horas. Putz. Mas foi um recorte que a gente fez, mas sempre pode ter outros episódios no futuro e mandem suas sugestões pra gente acrescentar. E assim, a gente também escolheu Barcelona porque ela é uma cidade super interessante, assim, né? Tanto por esse processo de revalorização dos espaços e por também ter muitas obras de arquitetura super famosas, né? Tem todo esse centro histórico gótico que foi feito, assim, sei lá, pelos romanos, né? Super antigo, com as ruelinhas estreitas e tal. E aí também tem essa nova urbanização, assim. É sempre um choque de coisas, assim, né? Do antigo com o novo. Também obras muito contemporâneas, obras antigas, obras do começo do século, assim. Bom, só pra dar uma de babaca aqui, né? Mas... Porque eu visitei faz uns 6 anos, mais ou menos, eu visitei a cidade, assim. E o clima da cidade é muito legal, assim. Isso que a Renata falou do urbanismo, de ser, de certa maneira, uma cidade mais democrática, né? Isso, essa era a palavra. Onde todos têm acesso às coisas. É muito evidente, assim. É uma cidade que, cara, as calçadas são boas, as esquinas, né? Como eles são feitas as quadras, as esquinas chanfradas, sabe? É um respiro, é uma cidade que acontece ali também nas calçadas, né? Não, e sabe que recentemente eles até ajustaram um pouco, aumentaram um pouco esses respiros, porque eles fizeram um sistema de algumas quadras, um conjunto de 9 quadras que limita a circulação de veículos, assim. Eles estão estudando agora para fazer, né? Então, e também algumas ciclofaixas, então o espaço que já é interessante para o pedestre, assim, de certa maneira, que já tem alguns respiros, tá melhorando ainda mais. E assim, e também, na época que eu fui, já tinha toda essa questão de valorização de bicicleta, de faixa, né, exclusiva, o transporte público que é super integrado. Cara, assim, na verdade são coisas que tem em quase toda a cidade do primeiro mundo, né? Esse respeito, esse sistema de transporte. Que aqui a gente acha impressionante, né? Exato. Mas quando a gente sai aqui, né, do interior, aqui, chega lá nas cidades, né, importantes do mundo, realmente é fascinante, assim. Então, mas Barcelona tem uma característica muito legal, assim, né? É uma cidade muito cheia de vida. Recebe muito turista. Mas eu tava vendo um documentário que é uma crítica lá dos locais ao turismo, que é Bye Bye Barcelona. É 1 hora e pouco, tem no YouTube, assim. Mas é o bom e o ruim do turismo, assim. E falando que vários locais, inclusive aquele parque que é do Gaudí, o Guel, eles estavam cobrando entrada, alguma coisa assim. Fala, porra, um parque que é pra ser público, que foi doado,
e a gente não pode acessar. Tipo, o troço é tão turismo de massa que a população vai sendo, de certa forma, expulsa, né, dos Sim, tem que ficar questionando. instrumentos. E esse tipo de coisa é bem absurdo, né? Porque o espaço ali, tudo bem, é pro turista, tudo, mas também é pro morador. E tem que Essa ser que é, tipo, público, é os né? dois lados, assim, tipo, pra regular o negócio também, e a cidade É. vive do turismo. Não, exato. sim. Isso é onde eu chegar. Tipo, não dá pra cuspir no prato que come. Eu imagino que grande parte da economia da cidade gira em torno do turismo, né? Que nem eu citei no de Buenos Aires, também assistam Cidades do Delito, de Barcelona. Tá no Netflix também. Como não vi ser ainda. passado pra trás em Barcelona. Se cuidem lá. Então, pra começar, vamos começar com um clássico dos clássicos. Vamos com o clássico, com o ícone. Então, a gente Gaudí, assim, em Barcelona, tudo é Gaudí, né? Tipo, tudo que se escreve pra vender é com a fonte que o Gaudí escreve. Assim, Tudo tipo, é Gaudí lá. Tudo é Gaudí, né? Então, a gente poderia fazer... Pode até um dia fazer um episódio só dele, né? Faremos. A Casa Batlló. A Casa Batlló. A Casa Batlló. Tá, pra nós a gente chama intimamente de Casa Batlló. Em português é assim. Mas, assim, o Gaudí é essa puta personalidade na cidade, né? Porque foi onde ele fez a maioria das obras dele, é em Barcelona, ele é catalão também, enfim. Isso é uma outra discussão sobre, né, a País Catalunha. Basco. Basco tá em outro, mas é Outro lugar. é outro lugar. E é outro episódio também. Não, mas assim, de ser a Catalunha, de ser, eles têm esse orgulho também, né? E de alguma maneira tentar ser um pouco independente da Espanha como um todo. O Gaudí, né, fez, assim, quais são as obras mais representativas lá em Barcelona, né? Que é a Sagrada Família, que é a igreja que ainda está numa eterna construção. Mas aí também tem o Parque Güell, a Casa Mila, que também é chamada de La Pedrera, né? E a Casa Batlló. Acho que são esses os 4 principais lá, porque, enfim, tem outras obras dele também lá, mas essas são as que, assim, que você pode visitar, pode entrar e conhecer. Eu acho, assim, que a Batlló, pra mim, foi a que mais me impressionou, assim. Eu acho que é uma casa que ela tem umas peculiaridades, umas coisas, assim, que são muito impressionantes mesmo. E o Gaudí, ele foi esse mestre da arquitetura catalã, né? Ele nasceu em 1852 e vai morrer em 1926. E ele é a referência desse modernismo catalão, né? Que, assim, tem alguns que dizem modernismo, tem uns que é o Art Nouveau, né? Uhum. Que é um pouco essa transição dos movimentos, né? De você sair de um paradigma e tá transitando para o outro, que seria o modernismo e tal. Mas, basicamente, as inspirações deles são muito as formas da natureza, né? E isso é uma inspiração tanto na questão formal, né? Quanto na questão de cores, de forma de estruturar também, assim. Isso você vê em diversas obras dele, assim, essas referências, né? Mosaico, vitrais... Isso, exatamente, assim, tudo, assim. Essa casa, ela foi encomendada pelo Joseph Batlló em 1903, e ele era um empresário da área têxtil lá, super milionário. E aí, ele comprou essa casa, que, assim, é uma casa que já existia, então o projeto que o Gaudí faz é uma reforma. Então, essa casa, ela já tinha sido construída em 1877, e aí o senhor Batlló, né, contratou o Gaudí, falou, cara, eu quero fazer uma arquitetura diferente, uma coisa nova aqui. Aquelas loucuras que você faz lá. É, isso. Aquelas doideiras. Que até na época ele estava fazendo a Sagrada Família já, né? Quando ele começa a Casa Batlló, ele já tá com 50. Enfim, mas ele já passa a ser um figurão ali, né? E 50 anos, a idades, né? Sim. A idade de ser foda, né? Das grandes casas. Você sabia que o projeto original da casa foi feito por parece que um professor do Gaudí, uma coisa assim? Tanto que a ideia inicial era que derrubassem a casa. E daí falou, não, acho que não. Meu professor. Não sei. Ficou com medo. E o Gaudí fala, cara, eu acho que a gente consegue reaproveitar o espaço com algumas modificações de fachada, com algumas modificações na parte interna, e a gente não precisa demolir tudo. Como é que funcionaria a casa, né? Ela seria, a parte inferior seria normalmente onde os proprietários iriam morar, e os andares de cima seriam para aluguel, assim. De alguma maneira gerar uma pequena renda. Uma né? renda para eles. E cada pavimento ali tem mais ou menos 450 metros quadrados, então, assim, são bem grandes, né? Uma mansão. Não, a casa em si é impressionante, assim. É legal porque a visitação lá, você pode visitar basicamente todos os ambientes, todos os cômodos. Tem gente que não gosta muito daqueles audioguias, né? Você vai em museu e fica ouvindo ali e tal. Se tem uma casa que vale a pena, é essa aí. Então, esse audioguia é fantástico, assim, porque todo ambiente que ele vai te dando explicações, justificativas das decisões do Gaudí, as inspirações e tal. Então, esse vale muito a
pena fazer. E é muito essas referências da natureza, né? Até quando você visita, fica um pouco caricato a maneira como a casa é, porque assim, a gente é uma geração que viu o Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo. Né? Assim, não sei se... Cara, é verdade. né? Ela foi inspirada no Castelo Rá-Tim-Bum. Foi. Ou o Castelo Rá-Tim-Bum inspirado nela. Ou isso, né? A gente não sabe ao certo, né? Mas é assim, pra quem assistia, né, a geração que assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum, é uma forte referência, assim, inclusive os caras que criaram o Castelo Rá-Tim-Bum dizem, né, que foram eles que... o Gaudí é a inspiração, então... Ah, é? Uhum. Então é muito essa relação de usar alimentos da natureza, de usar animais, ou água, ou árvores, folhas, tudo assim... remete muito à natureza, né? E a riqueza de detalhes é muito impressionante, né? Então, isso que eu ia falar, assim. Mas essa é aquela típica obra que ela é fascinante quando você olha de fora. Então você tá lá olhando a casa da fachada ou da rua. Ela tem um aspecto, né? Super colorido e tal. E conforme você vai se aproximando da casa, ela vai ficando cada vez mais fascinante, assim. Ela tem uma estética lá do lado de fora, com aquela ideia meio que de escamas, né? Que você vai olhando, ultra coloridas. E aí você vai chegando perto, pô, ela é feita de mosaicos, de coisas, pecinhas delicadamente colocadas ali. E aí você entra dentro da casa, porra, aí você vai ter, sabe, os detalhes das marcenaria, o janelas, corrimão, super trabalhado. tudo, do forro, da luminária, assim. Então é muito impressionante, porque cada vez que você vai mergulhando e entrando dentro da casa, você vai ficando mais encantado com cada detalhe, assim, né? Não deixa de se surpreender, assim, tipo, a visita inteira é recheada de emoção. Literalmente uma surpresa a cada passo, assim. Só uma curiosidade que, aquelas coisas que pode ser verdade ou não, mas eu achei interessante, que diz que ele tinha uma treta com os arquitetos lá na época, assim, que não se davam, né? E daí a quadra, que tá a casa, é chamada de quadra da discórdia. Exato. Que era de cada um tinha uma obra lá na quadra, eles Competiam. pra ver quem ia ter o negócio mais legal. Bom, ele que ganhou, né? Ele que ganhou fácil, Estamos né? até hoje vendo a casa Bacló, né? Mas assim, eu vou citar só alguns detalhes que eu acho que vale a pena, assim. Ele faz, por exemplo, um sistema de ventilação natural, né, nas janelas de madeira. Então ele faz como se fosse uma pequena veneziana na parte inferior das janelas, assim, que se abre e fecha e tal. Ou seja, você faz com que o vento entre pela parte inferior da janela, né, e aquilo percorra e saia para um vazio que tem uma ventilação natural, assim. E no meio da planta ele faz como se fosse um fosso de luz, assim. E esse fosso, assim, a ideia inicial que ele tinha era tentar fazer com que a luz entrasse de uma maneira mais homogênea entre todos os pavimentos. Para tentar dar essa ideia, assim, uma coisa que ele fez, ele, por exemplo, nos pavimentos inferiores, ele deixou as janelas maiores e conforme você vai subindo, as janelas vão ficando menores. E outro detalhe foi em relação ao revestimento das paredes desse fosso de luz, assim. Que ele fez uma cerâmica com a cor azulada, assim, mas na parte inferior são cerâmicas mais claras e daí conforme você vai subindo, as cerâmicas vão ficando mais um azul escuro, assim. É legal porque conforme a luz natural vai entrando, ela vai perdendo intensidade, né? E esse recurso que ele usa vai fazendo com que a luz chegue lá embaixo também de uma maneira... Com a mesma intensidade. Exatamente, assim. E assim, E é perceptível no Será que local? ele conseguiu equalizar? eu acho que sim, assim, né? Quando alguém me contou, eu achei que fazia sentido, assim. Mas é engraçado. Dá pra sentir no lugar, não? É porque tudo é escuro. É bem homogêneo. Mas é interessante porque quando você olha o fosso de luz pela primeira vez, você percebe que as janelas são diferentes, né? E você não entende a razão. Você fala, pô, que escroto, o cara errou. O cara forte. errou. Exato. E a mesma coisa, pô, é bonito ver o degradê, né? Mas quando você entende que tem uma justificativa por trás, ele passa a ser muito mais interessante também, assim. Então por isso que é legal ouvir o audio guide, assim. Então ele vai te dando essas explicações que é muito legal, assim. Lá em cima também tem um terraço daí aberto, que daí tem uma visão bem bacana pra cidade. Jardim. Não é jardim, é um terraço lajota, assim. Mas que também você consegue, é legal porque essa questão das quadras de Barcelona, Daí né? você consegue ver o miolo, né? Você consegue ver o miolo de quadra, assim. Então é muito legal ver como a cidade acontece pra rua e como a cidade acontece também para as fachadas internas, né? Dessas quadras, assim. É que você fala miolo de quadra, mas na verdade é uma coisa bem grande a escala do miolo de quadra. Não, é Fica gigante, parecendo é. que é pequeno, mas é grande. É um miolão, né? Miolão. Então tem um bom respiro interno. E aí tem umas piras que você vai encontrando pra justificar também essa coisa às vezes da fachada do telhado parecer escamas de dragão, parecer sei lá, o rabo do dragão, Uhum. e que isso significa como São Jorge matou o dragão, sabe? Tipo,
Cara, assim, são várias viagens que tem, né? Também, às vezes, referências sobre... Será que isso é meio uma festividade de carnaval, de usar coisas coloridas? Também, se ele se inspirou também no livro lá, 20 Mil Léguas Submarinas, né? Porque tem muitas referências da natureza, mas do mar mesmo, assim, sabe? É tipo a cidade litorânea, né? Tipo, Nada mais natural, né? nada mais natural, exatamente. Mas enfim, eu acho assim, são na verdade várias teorias e várias coisas que ajudam também a criar essa fantasia que tem, sabe, sobre a casa. Porque a verdade, se o Gaudí fez aquilo ou não, tipo, a gente nunca vai saber. E de certa maneira é irrelevante, assim, mas eu acho que ter essas histórias, essas lendas É legal. sobre o que significava, sabe? Então tem aquela outra dizendo que tem uma abertura lá na parte de cima, que é onde dava exatamente pra ver a Sagrada Família. Porque ele tava construindo na mesma época, então ele podia visitar a Batló e tá conferindo a obra. Sabe assim, são uma série de coisinhas que vão se juntando e tal, que eu acho que faz parte, assim, faz parte da... Faz parte. Isso acontece não só na arquitetura, mas acontece na arte também, muito né? na arte. Também, Muito. pra O cara caramba, pinta um assim. quadro lá, porra, teses de doutorado a respeito do que o cara vai pensando, Exato. né? Assim, o Gaudí foi um cara super importante, mas assim, como o modernismo ultra branco, racional, bombou no mundo, isso virou a referência arquitetônica, o Gaudí ficou muito tempo esquecido, assim, sabe? Pela própria comunidade arquitetônica, assim. Então, inclusive a casa Batló teve outros usos por outras empresas e tal, e só a partir da década de 70, 80, mais ou menos, que o Gaudí passa a ser revalorizado mesmo como arquiteto super importante e tal, que revolucionou também a arquitetura, e daí não só a arquitetura catalã, né? Tanto que daí, a partir de 2000, é que a Casa Batló foi restaurada e daí passou a ser aberta a visitação, até essa... Super recente, né? É super recente, exato. O Gaudí, ele não deixou, ele não fez escola, né? O que ele projetou... foi meio único, assim. Ele foi único. É. O que ele projetou ficou como um legado, mas não existiu uma linha arquitetônica que seguiu os preceitos que ele aplicava, né? Eu acho que isso contribui com esse esquecimento aí, talvez. Mas em favor daí do Gaudí, tem um processo aí que tá rolando no Vaticano, que é um processo para beatificação dele. Ah, não brinca. Ah, é? Tô falando. Teremos em breve um arquiteto beatificado. Nossa, olha só, Que todo mundo aí milagre vai que ele rezar. fez? Bom, fez a casa Vários. Batló, a Sagrada Família. Sagrado. A construção que não tem como deixar de ir, E não dá pra não ver. não dá pra não ver. Não vou enxergar. Não, até porque é a obra mais visitada da Espanha. Ah, é? É. Caso- Dizem. do que a Dizem gente tá estudos. falando? Pera aí, vamos ver. A gente tá falando Do estádio do Barcelona? Bom, mas uma das obras mais importantes da cidade é a Igreja da Sagrada Família, que é também do Gaudí. A Igreja da Sagrada Família, ela começou a ser construída em 1883 e ela está em construção até hoje. Não, é o seguinte, se a tua obra tá atrasada, cara, não esquenta a cabeça. Pode ser pior. O Gaudí, que é o grande arquiteto catalão, tá bem atrasado. Tá bem, né? Não sei bem qual era o prazo inicial dele, mas tenho certeza que não era 115 anos, né? Mas a história da igreja é a seguinte. Tinha um ricaço lá, chamado José Maria Bocabella. E ele teve a ideia de fazer uma igreja católica, um altar, em homenagem à Sagrada Família de Jesus. Então ele comprou um terreno e contratou um arquiteto para fazer o projeto dessa igreja. Quem que era o arquiteto? Gaudí? Não, errou. Zero. Era o Francisco de Paula del Vilar Lozano. Ah, pô, mas fazia muito mais sentido ele. Eu também teria contratado ele. O Bocabella chegou pro Francisco. Pro Chico? Pro Chicão? Cascão. O Bocabella chegou pro Francisco e falou: Chico, vem cá. Eu quero fazer uma igreja aqui em homenagem à Sagrada Família e eu quero que ela seja uma réplica de um santuário que eu vi lá na Itália, o Santuário de Loreto. Aí o Francisco falou: olha, eu não vou fazer esse negócio. Eu vou fazer um troço aqui do jeito da mais alta tecnologia que eu quero fazer aqui. De 1883. Vamos dizer, vou usar a tecnologia mais de ponta que a gente tem hoje em dia aqui, que vou fazer uma igreja neogótica para você. E convenceu o Bocabella de fazer uma igreja nesse estilo, isso. Só que acontece o seguinte, o Bocabella,
ele tinha um arquiteto ali que era um assessor direto dele, trabalhava com ele há muito tempo, que era o Juan Martorell. E o Francisco e o Juan, eles não se deram bem, não bateu o santo. Ah, não deu, é? Não. E um ano depois, o cara quebrou o pau e falou, ó, ou o Juan ou eu. E o cara falou, não, é o Juan. Caraca. Chutou o Francisco. Chutou o Francisco e ficou com o Juan. Só que o Juan não quis assumir a bucha, sabe? Fazer igreja e tal, parada assim. Não era o negócio esquema dele. Não era o esquema dele. E daí, só que o Juan, ele tinha tido um aluno, há um tempo atrás, que estava trabalhando junto com o Chico lá na construção da igreja, que era o Tonho, Antônio Gaudí. Nossa, mas hoje tá que tá, hein? Chicão, Gaudí, Tonho. Tonho. Contextualizar aqui. É mais fácil, assim, com esses nomes mais vernaculares. E daí o Gaudí falou, não, eu topo, mas eu vou mudar esse projeto. O Gaudí estava com 30 anos naquela época. 31. Jovem, né? 31 anos, jovem. E porque já tinha sido construída uma parte pequena da igreja. E ele falou, eu não vou demolir essa parte, mas eu também não vou continuar esse projeto do cara. Eu vou fazer um outro projeto meu com o meu estilo. E daí que ele começou a fazer a Sagrada Família como ela é hoje, né, com aquele estilo super peculiar, estilo único que caracteriza todas as obras do Gaudí. E ele começou essa obra com 31 anos e ficou até a morte. Ele dormia na obra, né? Ele vivia na obra, ele vivia no canteiro de obras, entendeu? Principalmente nos últimos 15 anos da vida dele, ele ficou exclusivamente voltado para a Sagrada Família. Ele não tinha mais nenhum projeto, nenhuma obra para trocar, ele ficava só com a Sagrada Família. O Boca Bela devia pagar bem, né? Não, mas é assim, ele também fez como um objetivo de vida também, né? Ah, assim, sim. Porque ele era muito católico. Exatamente, né? isso, ele era muito católico, então era uma ligação forte, né? É uma devoção mesmo e com uma responsabilidade para, enfim, a construção da igreja também. Né? O Boca Bela devia pagar bem. Mas pelo que eu vi do Gaudí, ele não era um cara de ostentação. Pelo contrário, ele tinha uma vertente assim, mais franciscana, talvez, assim, né? Então, ele fazia realmente, como você falou, por devoção, para deixar alguma coisa construída em vida que tenha sido feito para colaborar com a fé dele. Né? Tanto que ele nem casou, né? Ele não tem uma vida tão agitada quanto os outros arquitetos que a gente estuda aqui. Exato. Nossa, nem um pouco mesmo. Mais da metade da vida dele, 43 anos da vida dele, foram dedicados a esse trabalho. E quando ele morreu, tragicamente, atropelado por um trem, que tinha lá, né? Sei lá, foi atropelado. Ele morreu tipo um ano antes do pavilhão de Barcelona ser feito, né? Então, olha só, ele morreu em 1926, 3 anos antes da inauguração do pavilhão de Barcelona, que é de 29, né? Uhum. A igreja, ela é dividida, assim, em 3 fachadas principais. Ela pega um quarteirão inteiro, assim, mas são as 3 fachadas principais, que é a fachada da Natividade, a fachada da Paixão e a fachada da Glória. E quando o Gaudí morreu, só estava pronta a fachada da Natividade. Que é a do cartão postal, né? Que é a do cartão postal. Acho que deve ter cartão postal da outra também. Mas Mas ela bem tem essa legal. característica de ser bem mais orgânica. Assim. Porque mais na tradicional. Natividade, ela acho que é 1905 que ela é construída mesmo. E ela tem essa característica de, na verdade, tem mais a ver com o nascimento de Jesus, né? Então são os elementos que evocam essa vida mais orgânica e tal. Então é o nascimento, a vida e tal, né? Isso, a paixão é a morte, né? Que daí ela tem uns traços mais dramáticos, né? Com as formas mais anguladas, assim, então. Isso até, assim, essa fachada da Paixão, pra mim, eu acho que ela é muito mais bonita, assim. Eu também acho. Eu acho fantástico, É cara. fantástico, assim, pô. Você pensa sempre, Sagrada Família, aquela coisa orgânica do castelinho de areia, né? Aquela coisa bem... E quando você chega na fachada da Paixão, cara, é impressionante, assim. Ela é mais dramática, ela é mais limpa, né? E é gigantesca. As duas são gigantescas. E que evoca essa questão do sofrimento de Jesus e tal. Então, assim, ela é bem mais pesada mesmo, assim, mas é bonita. Assim. E a fachada da Glória, acho que deve ser a ressurreição. Ela ainda está em construção. Depois que o Gaudí morreu, as obras foram continuadas por um ajudante dele, o mestre de obras lá, que é o Domenech Suranhas. Então, da morte dele até 1936, a construção continuou sob o comando do Dominique. Em 36, começa a Guerra Civil Espanhola. E daí a construção para completamente. E mais do que isso, a igreja sofre com a guerra. Porque o que acontecia?
o Gaudí... Ele não tinha esses softwares. Ele não tinha esses softwares de hoje em dia, assim, ele não guardava os projetos todos em HD, entendeu? Ou em 2 HDs. Ou na nuvem, né? Ou na nuvem. Então, o Gaudí, ele ia projetando os espaços, projetando as partes da igreja à medida que a igreja ia sendo construída. Então, ele trabalhava muito com modelos tridimensionais. Então, ele tinha um batalhão de escultores ali que ajudavam ele a fazer os modelos tanto da igreja completa, finalizada, quanto modelos em escala maior de detalhes que ele ia colocar na igreja. Então, desde que ele morreu, o Dominique estava dando continuidade aos projetos com base nesses estudos que ele havia deixado. Maquetinha e tal, né? Várias maquetes e tal. E com a guerra, muitas coisas são perdidas, entendeu? Vários modelos são quebrados e tudo. Então, mesmo depois que a guerra acabou, passou um tempo que a igreja ficou ali como se fosse só em ruínas, sem nenhum desenvolvimento. Só que a obra precisava ser concluída, né? Afinal, era a grande igreja da cidade de Barcelona também. Sim, né? sim. Mas daí como é que eles fizeram? Então, em 1944, teve início novamente a mobilização para continuar a construção da igreja. E daí, à frente dessa tarefa, ficou um arquiteto chamado Luiz Bonnet. E ele foi responsável... Luizão. Luizão. E ele foi responsável por fazer uma busca arqueológica no sítio ali. Pedacinho das maquetes. Exato, ali no sítio da igreja, em busca dos pedaços dos modelos, catalogação disso. Imagina, sabe? Você pega aquelas duas formas, assim, bizarras, fala, não, isso aqui não encaixa, né? Mas sim, era... assim que ele queria. É assim que essa forma maluca. Da mesma forma que o Gaudí passou 43 anos da vida dele trabalhando em cima dessa igreja, o Luiz ficou também mais de 35 anos fazendo isso. O Luiz, ele tinha trabalhado ele era arquiteto, ele tinha trabalhado com o Gaudí na construção da igreja, lá no final da vida dele. Então, ele não era um qualquer um que acharam lá. Ele era um cara com conhecimento de causa, e uma das pessoas que tinham trabalhado diretamente com o arquiteto, então tinha mais facilidade para fazer essa catalogação, né? Depois desse trabalho de catalogação desenvolvido, eles começaram a construir a fachada oposta à fachada da Natividade, que era a fachada da Paixão, né, que a gente comentou aqui. Depois que essa construção foi finalizada, essa fachada foi finalizada, ficou bem engraçado assim a construção, porque ficou uma fachada de um lado, outra fachada do outro, e ninguém sabia como fazer o meio, sabe? Até não pela falta de documentação histórica, mas tecnologicamente mesmo, assim, sabe? Tava muito difícil... Hoje não deixou estrutural, porra. Não deixou... Tava muito difícil de achar um jeito de deixar aquela coisa gigantesca em pé. Pra você ter uma ideia de como era grande essa igreja, o Gaudí fez o projeto de forma que a torre mais alta da igreja fosse 3 pés menor do que o morro mais alto da serra que cerca a Barcelona. Então, assim, como falou, eu vou fazer muito alto, mas eu não vou fazer mais alto do que Deus fez. Sim. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho mais baixo. Poderia fazer mais alto, mas eu vou fazer... Na questão da humildade. Da humildade dele, deixou ali um pouquinho menor. Uma das coisas que é muito intrigante é por que demora tanto tempo para fazer essa igreja. A igreja, ela não tem participação financeira do governo da Espanha, da Catalunha ou de Barcelona. Ela é inteiramente feita pelo dinheiro da igreja. Então, doação dos fiéis. Pelo turismo, assim, também. E pelo turismo, né? Então, inicialmente, né, foi o Bocadura lá, como é que é? O Bocabela. Bocabela. Bocadura. Inicialmente foi o Nossa, Boca Mole! Caralho, Gabriel. Bom, foi o Boca. Que começou, e agora quem faz os aportes aí é o turismo e os fiéis. Então assim, tem toda essa questão da captação financeira para financiar estudos de como que vai ser feito o projeto para deixar aquele monumento gigantesco. E a execução em si, né? Então foram contratados especialistas de várias universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, de outros países desenvolvidos, que utilizaram softwares de última geração dos anos 70 para bolar um jeito de construir aquilo. Não, engraçado é que todo mundo passa a vida inteira lá, né? Esse cara, o filho desse cara também, né? Então, o Luiz, eventualmente, ele também foi se juntar ao Gaudí no reino dos céus.
Inclusive o Gaudí está enterrado lá, né? Tá enterrado lá, o Boca Mole também. Também? Também. Então estão Boca todos mole, lá. não é boca mole? Porra, o Boca Bela, fala. Boca Bela. Então, quando o Luizão morreu, o filho dele, Que é arquiteto. que é arquiteto também, que trabalhou com o pai dele nessa igreja também, tomou frente do projeto, da execução das obras, e hoje ele é um velhinho de 87 anos que tá lá ainda. Você tá brincando, sério? O nome dele é Jordi. E tem uma filha, o Rordi também. Que E também... o Jordi tem uma filha Ah, não, pare. que já tá com seus 40 e poucos Ah, eu não anos, acredito. que tá nessa também. Que trabalha lá, mas ela já trabalha no computador. Não, já mais Ó, moderninha. mas os caras, meu Deus do céu, Não, e tem mais gente nessa história toda. nessa escravidão toda. Teve um cara, teu conterrâneo, Japonês. O Etsuro Soto. O Etsuro Soto era um japonês budista que veio passar umas férias na década de 70 em Barcelona e se apaixonou pela obra da Sagrada Família. Ele é um artista japonês, ele era escultor e professor de uma universidade japonesa. E quando ele vem para Catalunha, ele se apaixona por esse projeto e busca ir atrás, quem que está fazendo e tudo mais, e começa a trabalhar lá e tá até hoje lá também. Tá lá e ainda. pretende passar a vida toda lá. E pretende morrer lá. A galera vai pra ficar lá. Então, esse japonês, ele inclusive se converteu ao catolicismo porque ele é completamente apaixonado pelo Gaudí e para transmitir o sentimento que o Gaudí queria em suas obras, ele como artista, ele imagina que ele tem que estar o mais próximo da onde o Gaudí está. E onde ele entende que o Gaudí está é no mundo da fé católica incondicional. Uhum. Então ele também se Porra. converte ao catolicismo e tá já há mais de 30 anos também trabalhando na igreja. Não, eu sei que parece piada, mas é muito bonito até, na verdade, né? É uma puta filosofia, assim, de Aham. imersão, assim, né? Então, tipo, é a obra de uma vida para várias pessoas. É uma obra que cativa as pessoas que trabalham nela Sim. e que dá muito orgulho, que atravessa gerações. A família do Luiz Bonet tá na terceira geração. A neta dele já está trabalhando na obra, Que legal. que tem uma data de previsão de término para 2026, que é onde se comemora o centenário de falecimento do Gaudí. Mas que vai depender de diversos fatores também, né? Ah, sim. E é interessante porque, como você falou dos projetos do Gaudí, grande parte deles, eles também foram, assim, tendo que imaginar também como que o Gaudí projetaria, né? Porque Sim. não são todos os documentos que foram achados, então grande parte são suposições ali. E é legal ter essas pessoas que tiveram esse contato ou esse conhecimento prévio, porque passa a ser um projeto muito mais verdadeiro, assim, né? Ou mais verdadeiro que a gente possa ter hoje, assim. Sim. Né? Não, e assim, só o detalhe, para quem for visitar, se prepare, porque as filas são, tipo, quilométricas. Então, cobre o ingresso pela internet, chegue cedo. Mas quando você entra, essa é uma daquelas obras que a gente brinca aqui, que quando você entra dentro da obra, a vontade de você tem de soltar um palavrão mesmo. Assim. Porque é muito foda, assim. A escada é muito grande, né? É muito grande. Você fica literalmente impressionado com tudo, assim, desde todos os detalhes. E também essa é outra questão que demora, porque os detalhes são muito ricos, né? Tanta questão de mosaicos, das formas e tal. Mas quando você entra na obra, é impressionante, assim, a dimensão que ela tem, as formas. É uma coisa completamente única, diferente de qualquer outro lugar obra do mundo, assim, né? E o que impressiona é que hoje, se você vê, eles estão executando a torre central, que é a torre mais alta, aquela que vai ficar um pouquinho menor que a montanha lá. E, bom, essa torre é alta pra cacete, mas as outras torres que foram construídas ali na época do Gaudí Já são muito altos. já são muito altas. E hoje em dia os caras estão usando gruas, tudo pra fazer, e antigamente aquela torre de 150 metros de altura, os caras escalavam ela pra fazer, sabe? E Colocar ela os toda detalhinhos. pra colocar os detalhes, e é toda revestida por mosaicos coloridos, assim, Não, e devia colocados ter à mão, né? Cheios de equipamento de segurança também, né? Ah, sim, com certeza. Os EPIs da época era reza brava, né? Não, e tanto que a altura final dizem que vai ficar 170 metros, né? Que em teoria vai ser a maior ou a igreja mais alta do mundo. Vai né? ser a igreja mais alta do Então mundo. vai ser legal. E assim, só também na visita é legal porque quando você entra lá, assim, é uma nuvem de poeira, como se tivesse em construção, que é impressionante. Precisa vestir o capacete pra entrar, né? Tem capacete. Uma das obras que você tem que ver em Barcelona, então, é o pavilhão do MIS, que foi o pavilhão que o Mies van der Rohe projetou na época da exposição de Barcelona, na exposição mundial. Esse é obrigatório, né? Isso é obrigatório. Esse é tipo a maior obra da arquitetura
Barcelona. Que é o pavilhão da Alemanha. Não, mas uma coisa também legal de falar, antes de falar do pavilhão em si, é falar por que ele foi feito, né? Que, tipo assim, já desde antes do pavilhão de Barcelona, eram feitas feiras, né, Mundiais, né? Feiras mundiais de arquitetura de tempos em tempos, né? E essas feiras tinham o objetivo de mostrar as novas tecnologias, cada Tem que país... mostrar assim, eu sou mais foda que você, né? Meu paísinho isso, tá fazendo uma exatamente. coisa mais foda que o teu. Eu ia uma falar de uma forma competiçãozinha. mais amigável, mas isso aí. Resumindo, e esse especificamente, que a Alemanha vinha ali com uma visão meio... O mundo vinha com uma visão meio ruim da Alemanha, né? Digamos assim. Que era o período Mas ainda ia piorar. Mas sabe que, acho que em geral todo mundo já conhece o pavilhão de Barcelona. Quem não conhece ainda, corre. E você, se você não estudou, você vai estudar, teus professores vão ver, você vai ter que pesquisar. Então, a gente não vai descrever a obra aqui, nem contar... A gente quer contar outras curiosidades. Mas assim, pra falar... Eu, particularmente, acho que pra falar do pavilhão de Barcelona, eu queria trazer uma curiosidade aqui. Uou, qual? Precisamos falar de... Nossa. Não. Porra, não, né? Da Lilian Reich. Opa. Lilian Reich foi uma arquiteta, né? Ela começou, na verdade, trabalhando com moda, se eu não me engano, era 1 ano mais velha que o Mies van der Rohe. E depois ela passa a trabalhar com alguns arquitetos e desenvolve isso, e ela tinha um trabalho muito grande imobiliário. E lá pelas tantas, dentro da sua própria atuação, ela começa a trabalhar com o Mies. Eles se conhecem num trabalho específico lá. Papo vai, papo vem, trabalha junto e rola um relationship. Olha lá, hein? Mas a nível profissional ou além? Todos os níveis. Ela tem uma relação muito grande, porque ela acaba sendo uma das responsáveis pela exposição da Alemanha em Barcelona. E ela que tem muitos créditos por levar o Mies para fazer o pavilhão de Barcelona para a Alemanha. E não só ela leva ele, muito se fala sobre a influência dela no trabalho do Mies. Ela desenvolvia bastante projetos interiores, assim, e essas questões de imobiliário. E quando os pesquisadores comparam o que o Mies fazia antes dela e depois dela, né, principalmente trabalhos como a Cadeira Barcelona, que ela não é divulgado, mas ela tem uma coautoria junto com ele, e outros mobiliários do Mies também, então dá pra ver que, provavelmente, muito do trabalho dela também estava envolvido ali. Caramba, olha aí. Como é que ela chama mesmo? Lilian Reich. Pô, você vê, né? Então, isso, aqui... isso a história não conta, né? Então continuamos desvendando as mulheres esquecidas no mundo da arquitetura, né? Pois se hoje em dia o reconhecimento já não é tão grande, Imagina, né? Tipo, em 29, né, que é o pavilhão. Uhum. E o que é muito fantástico, que mesmo na Segunda Guerra, né, que daí o Mies acaba indo para os Estados Unidos, ela que é muito responsável por manter esse acervo dele, de ter esse histórico que tem até muito do pavilhão, foi ela que cuidou de existir e preservar ao longo dos anos. Porque na guerra muito se perdeu, né? Muito se perdeu. Muita gente que tinha uma produção artística virtuosa ali na época perdeu tudo, né? Muito ela porque ela ficou na Alemanha, até eles acabaram, né, um relacionamento, acho que nessa época, porque depois ele casa com outra mulher, eu acho que nos Estados Unidos, né? Coisas da vida, né? Coisas da vida. Então, até o pavilhão de Barcelona que tá hoje lá em Barcelona não é o original, né? Ele foi feito... O quê? Então, porque, se for ver bem, na época, a Alemanha não tava nadando em dinheiro. Tá. Lá em 29, né? Em 28, eu acho que o Mies foi convidado para fazer o pavilhão. E falaram pra ele, a gente vai quer fazer uma parada foda aqui, só que a grana tá curta, né? Então, segura na mão aí, vamos tentar fazer um negócio mais... Poucas paredes. mais... uma coisa mais enxuta, tal, não se passa, né? Ele, não, só vou usar um mármorezinho aqui, tá Monix. tranquilo. Então, ele até, quando estuda o projeto, você vai ver que tem muito, muito refinamento dos materiais que ele utilizou. Não, e assim, aquela parede de ônix custou 50% do valor da obra. Sério? Aham. Sério. Mas era ali que o rei Alfonso lá ia assinar junto com os germânicos lá, não eram? Os grandes documentos do altar lá. Não, você tem que saber que a altura do pavilhão tem a ver com o tamanho da placa que ele achou, porque ele queria uma modulação certinha, né? Do ônix. Do ônix. Do ônix. E o ônix também serve pra outra coisa que eu ouvi dizer ali. Não sei se... eu não engoli, mas eu vou falar. Fala, Gabriel. Porque daí cada um acredita no que quiser. Então eu vou dar as informações aqui. Eu sempre acredito em você. Então, porque é o seguinte, lá pelas tantas, meus esposos vão falando, cara, cadê as cores da Alemanha nesse teu pavilhão? Ele falou, vou te mostrar. As cortinas vermelhas, o tapete preto e o ônix amarelo.
Ônix amarelo? Então não é muito amarelo, né? É Não, meio o Ônix laranja. não. Não, mas eu também vi esse negócio aí. Tem É. livro, tá? Na biografia lá do mais fudido lá do Misto tem. É? falado isso. Ele é meio Cara, ela amarelado. é laranja, né? Ah, vamos acreditar então, Vamos Gabriel. acreditar. Eu gostei. Mas é que era o Onix da época, o que tá lá hoje não é o da época, né? Ai, Boa, é verdade. aquela Pode ser. safra de 1928 era mais amarelado. Não se fazem mais Onix como Não antigamente. faz, é verdade. Porque ele é construído em 1929 e aí ele dura, se não me engano, 1 ano, nem isso, né? E ele é totalmente demolido, né? É, desmontado e todas as partes dele são vendidas pra tentar Arcar os custos. rever o prejuízo. Então hoje, por exemplo, você vai pra Alemanha, você pode comprar um pedaço do Muro de Berlim e um pedaço do pavilhão de Barcelona. Sem saber, né? Então, qualquer pedaço de mármore você pode falar que é aquele original e Tá acabou. lá, né? E acabou. O pavilhão, depois de ser demolido, enfim, acabou ficando esquecido. E aí sobraram só os documentos, alguns raros projetos e fotografias que eram poucas da época, né? Só que, como foi sempre uma grande referência para toda a arquitetura mundial, aquele pavilhão, né? E muito se falava dele. Na década de 80, a cidade daí de Barcelona decide fazer essa reconstrução do pavilhão, né? E daí eles chamam daí 3 arquitetos principais, né? E que eles ficam responsáveis para fazer esse projeto, né? Novamente, fazer a reconstrução do pavilhão. Então os trabalhos começam em 1983 e o edifício daí ele é novamente aberto em 1986. O que é interessante, assim, ele é reconstruído basicamente no mesmo lugar onde ele havia sido feito inicialmente. Uhum. Talvez alguns centímetros para lá, outros centímetros para cá, mas no mesmo lugar. É porque o terreno que tinha sido designado para a Alemanha não era ali onde está hoje o pavilhão Barcelona. Era num lugar ali próximo, lá na frente do pavilhão da França. E daí Eu não quero. E daí o Mies justamente falou, não, aí não vou fazer aqui no meio do caminho para chegar no pueblo espanhol, que é para realmente atrapalhar o caminho. Quem quiser ir ver lá as construções vernaculares vai ter que passar pelo meu monumento aqui. Não, e o próprio pavilhão, ele faz você fazer um trajeto por ele, né? Você chega Exato. Ele cria essas barreiras que você tem que percorrer toda a obra. Porque ele poderia até aproveitar esse eixo de circulação, né? Falar, não, vocês podem até simplesmente passar pelo pavilhão e quem tiver interesse visita. Mas não, né? Ele põe uma parede bem no meio da circulação, né? Então você é literalmente obrigado a circular por dentro do pavilhão. Né? E a paginação das luminárias, você viu? Não tem luminária. A única fonte de luz que tem no pavilhão... Caraca, sério, Gabriel? Sério. A única fonte de luz que tem no pavilhão é aquelas 2 paredes de vidro leitosas, assim, meio foscas, que funciona como uma baita lanterna pro lugar ali. Então, ali é o único lugar da onde emana luz. De dia, acho que tem uma abertura zenital lá, não é? Tem, isso. De dia tem uma abertura zenital e de noite tem a iluminação artificial, que toda a iluminação do pavilhão emana dali. É uma parede de luz, então. Uma parede de luz, uma baita lanterna. Ele é muito legal, assim, ele tem um refinamento de detalhes super E interessante. aquela escultura lá? Então, essa escultura, que é de um cara chamado lá, o George Colby, que é uma figura feminina, né? Eu reconheci, feminina. Uma mulher, né? Assim, no caso. Também conhecida como mulher. Que ela tá ali com os braços meio pra cima, assim, né? Meio que se protegendo, assim. Daí vai um pouco de filosofia, assim, se ela tá se protegendo de alguma coisa maior ou se é só cobrindo os olhos porque o sol tá batendo nela, assim. Eu sempre achei que ela tava dançando. Pode ser, ou dançando também. Mas é engraçado, tem algumas fotos que quando a luz, você vê a luz do sol batendo, assim, parece mesmo que ela tá se protegendo da luz do sol, assim. Agora chegou a vez do Foster, Torre de Comunicações. O Foster deixou a marca dele em Barcelona com uma torre de telecomunicações. Olha. Torre de, não sei como é que fala, torre de Colcerola. Oi? Caçarola? Colcerola, sei lá. Mas o que aconteceu foi o seguinte, com a vinda dos Jogos Olímpicos 92, várias torres de comunicação estavam surgindo na cidade e estavam começando a poluir o horizonte. Então, a administração da cidade resolveu coordenar e organizar essas operações, fazendo uma única torre que ia compartilhar vários serviços. Uhum. Bom, para contratar o projeto, eles fizeram um concurso. Ficou bem claro que a torre seria funcional, teria que ser funcional, logicamente, mas que também fosse um símbolo de tecnologia
Então, assim, quando o Foster começou a fazer os estudos dele, ele viu que uma estrutura convencional de concreto ia demandar uma base de 25 metros de diâmetro para vencer a altura que eles precisavam, que era de 288 metros. Caramba. Cara, Tá. alto pra cacete, né? E assim, essa torre, como todas as torres, né, inteligentes do mundo, ela fica num lugar alto já para facilitar a transmissão. E ele não queria foder com o morro inteiro fazendo uma puta de uma base para fazer a torre. Então, ele chegou num projeto híbrido de concreto e aço, que ficou com uma base de só 4,5 metros de diâmetro. Uma redução significativa. Significativa. Então, ele minimizou bastante o impacto da torre no entorno ali no morro que ela está instalada. Todas as tralhas ali, os equipamentos de comunicação, eles ficam suspensos do chão e sustentados por treliças e cabos tensionados. Eles ficam num grande volume triangular que tem a torre. Então, tipo, a torre tá lá com seus 288 metros. Então, essa grande massa triangular ocupa mais ou menos 1/4 ali da torre. Vamos lá, se contar de baixo para cima, no segundo quarto. Então, ela tem lá uma haste central Está de 1/4. exigindo um poder de imaginação dos Pessoal, nossos ouvintes, mas tá fácil. Mas eles são arquitetos. O arquiteto tem que ter visão Vamos espacial. lá. Então tem lá 1/4, a torrezinha. 1/4 lá é uma haste, né? Ok, Aí tem uma grande massa triangular de mais 1/4. beleza. E daí tem mais 2/4 pra cima. Pra cima. Ficou fácil agora. de Anteninha. haste, de anteninha. Uma baita antenona. Então, se você bate o olho na torre, você tem a impressão de que aquela grande massa ali não vai parar no lugar, sabe? Que vai tombar, né? Então, ele resolveu isso da forma mais leve, mais suave possível. Então, é toda uma estrutura atirantada, assim, que traduz bem o espírito tecnológico que ia ter. Então, tem alguns cabos tensionando que vêm de cima, tensionados ali, aquela grande massa triangular, e alguns outros cabos que são atirantados, são tracionados para baixo, no próprio morro, que fazem o contraventamento. E esses cabos são todos de Kevlar. Já ouviu falar de Kevlar? Não, tipo adamantium, assim? Quase. Kevlar é um material ultra resistente, ele é 5 vezes mais resistente do que o aço. É bem comum usar ele em coletes à prova de bala, por exemplo. Caralho, deve ter sido super barato. Pois é. Vamos fazer todos os tirantes aqui, 250 metros. Os tanques de combustível dos carros de Fórmula 1 são em Kevlar também. Olha, é mesmo? Porque ele é super leve, né? E super resistente. Então é isso que o pessoal quer lá, né? Na Fórmula 1, leveza e resistência. Velocidade. Esse material, o Kevlar, foi escolhido não para esbanjar. É porque o Kevlar, ele é inerte às transmissões de rádio e tudo mais. Sim. Ele Não é causa invisível, interferência. não causa nenhuma interferência. Então, tipo, a torre é um puta marco pra cidade e dá pra ser vista de vários pontos da cidade, né? Mas tem uma outra parte funcional de trabalho pra torre funcionar que o Foster escondeu numa construção horizontal na base da torre, e ele usou a topografia ali do morro para fazer com que ela ficasse camuflada ali, encrustada no torre. Tipo... É bem difícil de ver, na real. colina verdejante mesmo. Isso, ela faz parte da colina verdejante. Ah, tá. Então, porque assim, isso até é questionar aqui, porque peraí, a gente tá falando de uma obra de uma torre. É. Mas é uma torre que não entram pessoas. Então, lá embaixo entra pessoas. Ah, então agora passou uma obra a ser uma obra de arquitetura. Porque até então era uma obra de torre, porra. Exatamente. Então, lá embaixo tem. E dá pra ver que, tipo, tem umas iluminações zenitais, assim, no lugar, assim. Mas é que o importante mesmo, o marco que todo mundo vê é a torre, né? Então, tipo assim, ela causa realmente o menor impacto visual possível, assim, e se molda direitinho, assim, no terreno, né? Dá pra subir lá. Ah, olha aí, voltou a ser arquitetura. Mas se você é visitante? Sim. Que E a cagaço. vista é animal. A vista é animal. Porque, que nem eu falei, ela não vai nos 288 metros, né? Ela vai, tipo, em algum dos andares ali, daquela massa triangular. Mas já é alto pra caralho. Sim. Fica em cima do morro lá. Então, tipo, tem uma vista animal, assim, da cidade. Dá pra ver até o mar lá, tipo, dá pra ver a cidade inteira.
E tem aqueles binóculozinhos pra você poder mirar lá na Casa Batlló, Põe a moedinha. Cisa, isso, põe a moedinha. Você sobe lá por um elevador panorâmico, assim, sabe? Na real, tipo, não é um elevador panorâmico voltado pra cidade. Ele fica no miolo lá do mastro. Enquanto você tá passando pelos andares técnicos, ele é fechado com vidro. Então você vai vendo toda aquela parafernália, os equipamentos e tal. E uma outra coisa também, que ela é um puta para-raio. Cara, se você digitar no YouTube lá, tipo, tempestade de raio em Barcelona, cara, Só dá ela. é animal, só dá ela. Parece tipo Highlander. Raiden, assim. Então, esse agora aqui, que a gente vai falar, é o MACBA, que é o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, que é o projeto do Richard Meier. Porra, grande Richard Meier. Grande, fantástico. O projeto, então, é de 1990 e ele é construído entre 1991 e 1995. A história básica... Pô, tipo, atrasou pra Olimpíada, hein? Puta, você foi certeiro. Já vi esse filme aqui no Brasil. A ideia inicial era para ser inaugurado em 92. Olha só. Mas o que eles queriam era um absurdo, né? Era impossível ter feito. Porque a fundação é criada em 1987, que é uma fundação sobre arte contemporânea de Barcelona, né? E aí eles decidem ali, junto com o conselho da cidade, com o governo da Catalunha e tal, e aí resolvem criar um museu, né? Um espaço físico mesmo para expor essas obras de obras de arte contemporânea. Só que a questão era o seguinte, que uma crítica era que não existiam ainda, o museu nem tinha acervo ainda, então mas já queriam construir um prédio, né? Tá, Enfim. pessoal com ideias mirabolantes. E aí também eles queriam para 92 e tal. Mas enfim, os caras estavam viajando, evidente que não ia conseguir. O que é legal do prédio é que ele tá dentro desse bairro antigo, né? O bairro mais histórico da cidade de Barcelona. E é uma região um pouco mais pobre, assim, da cidade. Não é tão Rica. rica. Obrigada. Então, assim, é aquele bairro mais adensado, né? As ruas são menorzinhas, mais estreitas, também tem uma densidade de edificações ali maiores. E aí foi feito essa parte de renovação da cidade, de trazer novos equipamentos e novas áreas culturais para a cidade. Esse edifício fica bem de frente numa praça, que é a Praça del Ángel. Dos Anjos. Dos Anjos. Hills. Né? Pensando nos edifícios aí importantes, ele tem uma praça na frente que permite, sabe, ter um edifício maior, de uma escala maior dentro daquele bairro todo adensado. Então, assim, tem esse benefício de você poder apreciar, mas também cria uma área pública para as pessoas utilizarem ali, que é muito interessante. O que eu sei do Richard Meier, ele gosta das coisas branquinhas. E esse não é exceção. Não é exceção, não é Sério? vermelho. Não, segue a mesma linguagem do Richard Meier. Todo branco, tem aqueles revestimentos bem característicos, que são as plaquinhas branquinhas também, com a marquinha com a marca dos rejuntes, né? De alumínio com ponto branco e tal. E assim, quando você olha o edifício, ele é basicamente de branco e vidro, né? Uhum. E é bem puro. E ele tá dentro daquele bairro super denso, antigo, mais escuro, né? Então é aquela... Mas é bem... Esse negócio da densidade, tipo, até vou reforçar, porque é bem engraçado, porque vem tudo, assim, muito apertadinho, assim. Muito apertadinho. De repente tem um offset, assim, sabe? No meio, assim, e tá ali o prédio, assim, sabe? Tipo... Mas o que é muito característico ali na frente da fachada, porque assim, o prédio tem essas linhas bem retas e puras, mas ele também brinca um pouco com alguns espaços cilíndricos, e bem na fachada da frente tem uma forma meio ameboide, assim, meio maluca, é aquilo? assim. Uma revision cloud que ficou, sabe, do arquivo. Mas que na verdade, assim, é só uma sala de exposição, né? Mas com pé direito gigantesco? Pé direito alto. Eu né? acho que é do mesmo tamanho do prédio. Que o Meier até cita que ele chama de forma de batata, assim. Mas é uma forma bem orgânica ali, né? Que ele montou ali. E basicamente a parte interna é o seguinte: você entra por um espaço cilíndrico, que é a recepção, e aí ele tem todo um hall que é voltado para a praça, que é onde tá os vidros ali, né, que tem essa relação com a praça. E nesse hall acontece toda a circulação vertical, que é por rampas, e também o hall que conecta, como se fosse assim, passarelas, né, que conectam as salas de exposições nos andares superiores. E ele também tá, pra acessar, ele também tá um pouquinho elevado em relação ao nível da praça, né? Então você também tem
duas rampinhas ou uma escadinha, assim, pra Isso. acessar. Tem uma elevaçãozinha, assim, tipo, ainda tô um pouquinho mais alto. E uma coisa que o Richard Meyer é muito conhecido por trabalhar muito bem com a iluminação, né, natural, assim, explorar muito bem a luz, né, a luminosidade. E como a gente já citou em alguns outros projetos também de museus, que isso é uma coisa que acaba sendo recorrente, assim, mas nesse espaço do hall, que faz essas conexões verticais, horizontais, ele é super banhado por iluminação natural, né, então ele cria esse pano de vidro gigantesco para a praça, então conforme você vai andando na rampa, você vai tendo perspectivas diferentes da cidade, perspectivas diferentes do edifício, que é uma coisa que a gente Aquela história. já citou várias vezes. Mas ele também, a própria rampa e a própria estrutura que segura as rampas também serve um pouco como filtro, sabe? Do sol. Aham. Filtro da luz, e também vai criando diferentes emolduramentos para você ter essas vistas, né, para fora e para dentro. E o que é interessante também, na parte que faz a conexão entre as salas de exposição, ele cria um piso como se fosse de um tijolo de vidro. Então, todas essas circulações, essas passarelas também são iluminadas, né? Uma vai iluminando a outra, assim, para não ficar um ambiente muito escuro, assim. Mas ele faz sempre essa mesma coisa. Você tem um hall super iluminado, entra na sala de exposição mais escura, volta pro iluminado, né? Então vai trabalhando com essas duas, esses dois contrapontos, né? Mas uma das entrevistas que ele cita, assim, é que ele queria muito criar diferentes espaços, né? Diferentes tamanhos e proporções dos espaços para diferentes exposições, né? Então ele queria permitir essa diversidade de espaços, assim. E também trabalha com a questão da rampa, que é sempre uma coisa que eu acho que valoriza o caminhar, né? Deixa de ser só o subir e descer e passa a ser o passeio também, como a gente já citou. Na escada você precisa sempre ficar olhando para baixo, né? Isso, exatamente. E a rampa... Na rampa, não. Não. Uma análise que eu vi, assim, que eu achei legal, é que ele trabalha muito essa questão dos contrastes, né? Então você pensa assim, é uma área altamente adensada com edifícios antigos. Ele constrói um edifício extremamente branco e transparente. Ao mesmo tempo, mesmo dentro do edifício, ele tem o retângulo super linear e né, racional, e ao mesmo tempo ele se permite criar uma forma cilíndrica e umas formas malucas. Brinca com o claro do hall de entrada, das circulações, com o escuro das salas de exposição. Então, assim, eu acho legal, assim, porque sabe, vai estar sempre mostrando, sabe, um positivo e negativo, um claro e escuro, alguma coisa nesse sentido, assim. É um edifício bem interessante, assim, para visitar, para você conhecer e passear, assim. Bom, a próxima obra, né, Kazu, é a Torre Akbar, Tô sabendo. do Jean Nouvel. Que é um ícone lá, né? É um ícone, né? Pra quem não tá lembrado dessa torre, você já deve ter visto, acho que muitas pessoas que estão ouvindo o podcast já devem ter visto antes. Pra gente falar mais ou menos, a gente pode falar que é o formato de uma ogiva, ou uma... Ogiva? É, uma ogiva. Tipo de guerra, Uma grande assim? bala no tá. revólver, sabe? Pra mim é o edifício, é o Norman Foster feio. Então... Mas esse veio antes, né? Não, é o primo feio do Norman Foster, Isso, né? exato. Eu também tenho essa visão. A torre do Norman Foster, se não me engano, foi inaugurada em 2004. E esse prédio foi inaugurado em 2005. Então, tipo, é muito fácil fazer essa comparação. O prédio do Norman Foster, o Pepino lá de Londres, ele é super tecnológico e ele tem ele salta os olhos por essa tecnologia, assim, né? Essa torre Akbar, ela é mais baixo custo, assim, sabe? Não tem uma tecnologia tão de ponta, assim. Ok. Né? A gente brinca aqui com o formato fálico do edifício. Mas que é uma bobagem, né? É uma bobagem. Isso aí é uma análise muito fria, muito frágil, né? Frágil, infantil, né? Muito sexta séries aí, né? Muito sexta série. Na verdade, a torre, ela resgata, ela faz várias referências a ícones catalães, né? Da Catalunha. Da Catalunha. O formato dela, na verdade, tenta revisitar as formas das torres do Gaudí, né? Ah, olha lá. O Gaudí, a técnica dele para chegar no formato das torres que ele projetava era baseado numa catenária. Sabe o que é uma catenária? Sim. Vamos lá, não sei. Kazu, sabe quando você estica a trena de um lado pro outro e tem aquele abaulado na trena, assim, que deixa imprecisa a medida? Sim. Aquilo é a catenária da trena. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma corrente, uma corda, assim, pendurava no teto e via qual a curva que aquela corda, aquela corrente fazia. Isso, na verdade ele prendia as duas pontas, né, no teto.
Então no ele ia, teto e... exatamente, via essa curva que ia fazer. Então ele podia aproximar as duas pontas lá no teto, deixando a torre mais vertical, né? Ou alargar, afastar as duas pontas, assim, e ele fazia esse estudo antes de projetar a torre. E uma forma que ele até usava pra visualizar isso era botar um espelho, né, embaixo, assim. Pra ver Pra ver como é que ficaria no sentido não de ponta cabeça, né? Sim, porque como ele usa a gravidade ali pra fazer, Isso. ficava de ponta cabeça, né? Ele usava o espelho. Então, se você for ver a torre do Jean Nouvel, ela lembra ali Caraca, sim, né? a técnica... Eu não sei se ele usou a técnica, né? Mas é o Ele conceito. fez essa releitura. Conceito, Aham. sim. Outra referência formal que pode existir com a montanha de Montserrat. Conhece a montanha de Montserrat? Não, vamos lá. Então, é uma montanha que fica bem próxima ali a Barcelona, estampa ali o horizonte da cidade, e é uma montanha bem simbólica para o povo catalão. Tem um monastério lá, e assim, é um ícone religioso e tem significados históricos também para o povo. E essa montanha, ela tem ali umas rochas esculpidas pelo vento que tem um formato assim também meio Fálico. Porra. Não, meio balístico. meio balístico, meio ogival. Ok. Torre Ogbar, ela fica num dos lugares mais movimentados de Barcelona, que é o cruzamento entre as três principais vias da cidade: a Avenida Diagonal, a Avenida Meridiana e a Gran Via de les Corts Catalanes. Então, onde elas se juntam ali, tem uma rotunda, como é que é o nome disso? Rótula. Tem uma rótula bem grande, assim, e tal. O prédio tem 3 andares de estacionamento e um auditório também no subsolo. E a cobertura do auditório, dos ambientes ali que ficam no subsolo, elas, às vezes criam umas ondulações na praça seca que cerca a torre. Uma coisa legal é que entre essa praça que cerca a torre e a torre, existe um espelho d'água que tem uma profundidade variável entre 1 e 2 andares. E a torre nasce lá de baixo, No meio da água, então. no meio da água. Ah, Então, tipo, realmente parece que a torre surge do nada, assim, sabe? Isso é bem legal. Pra quem olha da praça, assim, parece que a torre continua lá pra baixo, assim, sabe? Entendi. Infinitos. Bom, o prédio é alto pra cacete, tem 144 metros, 33 andares. Só? Mas assim, já basta pra ser a terceira maior edificação de Barcelona. Perde pra Torre do Foster e pra Sagrada Família. E no corpo do edifício não existe pilar nenhum. Bom, a planta dele é quase redonda e ela tem um núcleo de concreto onde estão todas as facilidades: elevador, escada, banheiro. O núcleo de concreto, ele não fica bem no centro da torre. Ele fica deslocado para um dos lados. Então, isso ajuda, assim, a criar um espaço bem maior. Sim. Em um dos cantos do prédio, que pode ser usado das mais diferentes formas. Então, tipo, é um puta espaço sem pilar lá. Pode ser escritório paisagem, pode ter várias funções diferentes. E daí o espaço que fica mais apertadinho ali, eles colocam umas salas. Então, tipo, eu achei uma ideia bem legal, assim, bem funcional. Peraí, como é que é a estrutura? A estrutura é a seguinte. tipo um central, Não, tem um assim. Central, mas daí Exato. todas Só as que ela é meio lajes- deslocada, assim. Exato. Então, tipo, a estrutura tem esse núcleo de concreto, e daí é que tá a jogada. A parede externa é de concreto e é estrutural. Ah. Isso é uma solução bem diferente pra arranha-céus, assim, sabe? Tipo, eu sei lá, não A conheço. casca. A casca é estrutural, então é uma puta parede grossa de concreto. Então, tipo, tem esse núcleo, tem a parede grossa, e daí as lajes são apoiadas na parede externa e no núcleo, assim, sabe? Essa parede externa, ela é inteira perfurada por janelas que foram, tipo, jogadas, assim, de forma que parece ser, claro que deve ser pensado, mas, tipo, é bem aleatório, assim, sabe? Tipo, parece um QR Code gigante, assim. Aham. Se você planificar o prédio, vai ser um puta QR Codeão. Então, tipo, do lado de dentro, você vê que essas janelas, elas estão sempre em 3 alturas diferentes, assim. Tipo, as janelas, elas têm elas podem ter um formato, tipo, em L, assim, um formato diferente, mas elas são sempre derivações de quadrados. Você vê que elas estão sempre em 3 alturas diferentes, ou próximo do chão, ou no meio, ou perto do térreo. Tá. Né? Mas, do lado de fora, como são muitas janelas nesse formato estranho, assim, tal, você tem dificuldade de identificar os andares. Sim.
Então, tipo, você não consegue contar do lado de fora quantos andares tem. Ele é bem camuflado, né? Super camuflado. Então, isso serve pra impressionar, assim, sabe? Tanto que você falou, pô, só 33 andares. Como as janelas, elas são quadrados menorzinhos, assim, parece que a torre é bem maior mesmo, assim, sabe? Se for se tomar como parâmetro as janelas, que é o que o ser humano normal faz, você vai achar que ela tem, tipo, 130 andares, assim, sabe? Então, ele é todo coloridinho. Ou são os brises que são coloridos? Não. Então, essa parede externa, ela é inteira revestida com placas quadradas de alumínio. É tipo um patchwork, assim, sabe? Porque as placas... Porra, cara, patchwork. Cara, total... Imagina o Jean Nouvel ouvindo você falar, cara. São várias cores diferentes, assim, né? Ele começa a paginar essas placas de alumínio partindo do térreo, assim, em tons de vermelho e alaranjado, assim. E à medida que o prédio vai ganhando altura, ele vai mesclando essas placas com o branco e com o azul. Até que você chega no coroamento do edifício, que é feito por um domo que não tem esse revestimento. Ele é inteiro de vidro. Então a intenção dele foi tentar passar a sensação de que a torre vai desaparecendo no céu, assim, sabe? Tipo, Mas esse revestimento tá na parede. Depois ainda tem por fora tem o brisezinho, isso. Exato. Então, por fora ainda tem todo um brise, que o brise é de vidro. Tinha dinheiro, mas gastou. Os tubos, né? Então, tipo, o prédio é inteiro revestido com esses brises que são de vidro. Não, então peraí. Vamos lá. Deixa eu entender. Revisão. Vai porque cair na prova. Eu tenho um núcleo, tá, central, tá, tudo bem. Eu tenho uma parede externa De de concreto estrutural. com janelas aleatoriamente jogadas lá. Depois disso, nesse concreto, foram aplicadas placas de alumínio para revestimento do concreto. Isso. E essas placas estão nessa graduação de cores que você falou. Isso. Além disso, você está me dizendo que daí tem um brise além disso tudo. Tem uma Além disso sacada tudo, técnica depois disso tudo, uma sacadinha técnica que é Pra poder limpar o brise. Ok. E aí... E daí vem o brise, que são os brises de vidro. Os brises são bem horizontalzinhos também, assim. E o brise, ele é móvel. É tipo um monte de janela basculantinha, assim, sabe? Porra! Caralho, galera, tá cagando. Cara, é o projeto. milhares, né? E esses brises de vidro, eles são móveis também, assim, sabe? Eles são reguláveis, eles são móveis. Então, o que acontece, cara? De dia, esses brises, eles também refletem a luz. Então, dependendo da hora do dia, né, da época do ano, do tempo, se tá sol, se tá chuva, eles refletem de formas diferentes. Como eles são móveis também, cada um reflete uma cor diferente. Então, o reflexo desse vidro com o fundo colorido dá a sensação, assim, às vezes, que o prédio tá mudando de cor durante o dia, assim, sabe? Sim, lógico. O que é muito legal. Porque de noite, esse prédio, ele tem uma iluminação toda especial, assim, sabe? Tipo, eles têm uma condição de iluminação por LED toda automatizada, em que eles realmente podem mudar de cor. E eles podem fazer, tipo, animações, assim, sabe? Movimento. No Natal deve ficar do caralho, deve ser uma árvore de Natal. É uma quantidade gigantesca de brises que fazem todo o revestimento do edifício, né? Tem um putilhão de brises lá. Putilhão, né? A pergunta que eu tenho é quem que limpa esta porra? A tia da limpeza. Uma equipe, um exército da limpeza? Isso. Ou foda-se. Os caras descem, assim, tipo, vários, assim, um em cada linha de brisa, como se fosse uma camisinha vestindo Sim. aquele negócio, e vai limpando, sabe? Então, gente, queria aproveitar e agradecer todo mundo que comentou, tanto por e-mail na nossa página, ou no Face ou no Instagram. Você tá aí, o pessoal foi a Carol Guilarducci, o João, o André Gobo e a Helena Travanik. Desculpa se eu falei algum sobrenome errado. E a Stefane sugeriu 2 temas pra gente, pra falar de acupuntura urbana e também pra gente falar de alguma cidade brasileira. Achei legal. A gente gostou bastante, tá na fila da pauta aqui. Você pode nos contactar por Facebook, Instagram, comentários no site. direto no site, no nosso blog. E o e-mail. O e-mail mudou. Virou e-mail de gente grande. Porra, agora o negócio vai decolar. Foguete. Então, agora o e-mail não é mais o outro, embora... Não é mais o outro. Não vou falar pra não vou confundir. falar pra não confundir, exatamente. Mas se você mandar pro outro, a gente vai ver também. A gente vai ver também por um tempo.
Mas o nosso e-mail agora é contato@arquipapo.com.br. Nossa, repete que Pô, parece eu assim, sei ó, uma demais, música, né? Aquela suave, a suavidade entrando no meu ouvido. Profissionalismo, né? É contato@arquipapo.com.br. Puta, agora sim. Agora vai. Agora você pode mandar, encher nossa caixa de e-mail com críticas. Sugestões e elogios. É jogral agora? É isso então. Beijo. Até semana que vem. Boa, Tchau. Valeu, tchau, tchau. Lua que se vê através da janela, alegria das crianças. Tem muita gente querendo ser independente da Espanha. A Espanha deve ser uma merda, a né? Espanha não se dá muito bem. Tiro umas férias, um sorriso que eu guardo quando estou pra chegar. A gente vai falar de Olimpíada 92. Não era A isso? gente vai ter que falar do Oscar, então. Oscar? Ele foi o cestinha. Nossa. Tá que tá hoje, hein? 10 minutos de castigo.